para você que está chegando agora, já nos acompanha aqui pela TV Indaiá, canal 26, o Papo Livre está no ar, eu sou Jair Italiano e o nosso Papo Livre de hoje começa com o Rafael Domingues e a Karen de Souza, eles que são os coordenadores da Comissão da Diversidade Sexual, que foi criada pela OAB, subseção Indaiatuba. Rafael, obrigado. Karen, obrigado pela participação. Rafa, vou começar falando aqui, pedindo para que você explique para nós exatamente o que é essa comissão e do que ela trata. Perfeito, Jair. Primeiro, obrigado pela oportunidade, por divulgar a nossa comissão, o trabalho que a gente começou a fazer, e é um prazer revê-lo. Prazer revê-lo. Estava comentando com o pessoal aqui, o Rafa, eu conheço ele desde pequenininho. Sabe aquele papo que é melhor a gente não ter, porque o tempo passou? E o pai dele, eu acho que é meu amigo mais antigo que eu me lembro de ter, é o Isaac. Nós fizemos a 5ª série do ginásio juntos lá em Itu, em 1973, vai vendo. Pouquinho tempo, né? Mas é muita história que não precisa saber. É melhor não que... Vamos que interessa, vai. Jair, a comissão, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem uma função social, obviamente, muito grande, uma responsabilidade. É uma das instituições mais respeitadas do país. E, em cima disso, ela cria comissões gerais. Existem comissões que são obrigatórias, comissões que são eletivas, e houve essa atual diretoria, com o apoio total do presidente, Dr. Alexandre Soares. Eles criaram a Comissão da Diversidade Sexual e Combate à Homofobia, que nós estamos coordenando. Essa comissão, primordialmente, ela tem um objetivo de instrumentalizar o colega advogado que atende casos de casais homoafetivos, para falar sobre o direito homoafetivo, para defender causas de gays, lésbicas, transexuais e travestis que precisam de alteração de nome social. E como a gente não tem legislação específica, é um assunto que fica muito complicado para o advogado atender e muitas vezes ele não sabe como atender esse tipo de cliente, não sabe como atender os direitos da comunidade LGBTI. E a comissão, ela vem primordialmente para isso, para instrumentalizar esse advogado, para capacitar esse advogado através de eventos, de cursos, trazendo profissionais para a cidade, que vai fazer com que o nosso colega ele consiga atender e consiga buscar direitos para esses casos. Em segundo lugar, obviamente, a gente tem o atendimento à sociedade em si. Porque a própria comunidade, muitas vezes, ela não sabe daquilo que ela pode, daquilo que ela tem direito, daquilo que ela não tem direito. Então, a gente faz um atendimento toda a última quarta-feira do mês, na sede da OAB, na parte da tarde. Nós ficamos lá de plantão, das 14 às 17 horas, sempre um advogado, para tirar dúvidas, realmente, dessas pessoas. Dúvidas de tudo, desde adoção, de casamento, como eu disse, alteração de nome, tudo que é assunto, direito à cirurgia, direito à saúde, recebendo, inclusive, denúncias de atos de homofobia, que a gente vai averiguar junto com o poder público. Esse é o nosso segundo objetivo. E aí, obviamente, que a gente tem o apoio institucional da OAB, junto às organizações não governamentais da cidade, junto ao poder público até. A gente está tentando a criação de um conselho municipal LGBTI na cidade, que a gente não tem. E divulgando o Estatuto da Diversidade, que é uma legislação que a gente quer ver passar aí num futuro próximo. Esses são os nossos objetivos principais. Karen, você é estudante, você ainda não é formada, não é advogada? Não, sou estudante de Direito. E como é que você veio trabalhar nessa comissão aí? Como é que você chegou a esse assunto? Então, na verdade, assim, eu já tinha interesse, né? Sempre acompanhei em sites, toda a comunidade LGBTI. E o que acontece é que pela faculdade também tem alguns acontecimentos, então isso você vai interagindo. Eu participo bastante de palestras, participei do centro acadêmico da faculdade, então eu participo de tudo o que há interesse e que há um interesse social também. Gosto sempre de interagir. E nisso eu acabo, né, que eu também trabalho com o Dr. Alexandre, que é o atual presidente da OAB, e conheci a comissão. Então, me identifiquei e tem um trabalho bacana para fazer junto. Rafa, me conta uma coisa. Eu tenho uma amiga minha, inclusive, que é transexual, que agora, recentemente, ela conseguiu
trocar o nome. Ela se chamava Jorge, não é mais. É complicado porque não existe uma legislação. Como é que funciona daí? A gente não tem legislação nenhuma para a comunidade específica LGBTI. O que a gente tem são julgados do STF, que foram grandes avanços, mas legislação específica a gente não tem. O direito postulado a gente não tem. A gente tem vê mais os legisladores contra do que a favor, na maior parte da legislação. Então, realmente, lei a gente não tem. O que a gente depende é dos julgados, na verdade, de advogado que vá lá, ajuize a ação, para que, obviamente, a justiça, os órgãos que têm que julgar, dê julgamentos favoráveis. Então, a gente não tem uma legislação específica sobre nenhum assunto, nem a mudança de nome. O que a gente tem, até a Karen me ajuda, inclusive esse ano a OAB instituiu dentro da instituição o uso do nome social para travestis e transexuais. Nós temos outros órgãos também, o de psicologia, que já vem adotando isso há muito tempo nas suas carteirinhas de identificação. Mas, realmente, a mudança de RG, da certidão de nascimento, há que ajuizar uma ação, tem que demonstrar uma série de fatores para o judiciário para que consiga a mudança. A gente ainda tem uma ligação muito do quê? Olha, o nome social só pode ser alterado se houver a cirurgia específica. Na verdade, hoje, inclusive, a gente tem até alguns pedidos para que isso não seja necessário. Então, a pessoa, ela se vê, ela tem uma identidade de gênero, ela não necessariamente precisa fazer a cirurgia para ter correspondido no nome social aquilo que ela aparenta, aquilo que ela sente. Que ela se entende ser. Então, realmente, se reconhece. Exato. Então, realmente, não há uma legislação. A gente tem que ajuizar essas ações. O que a gente tem sentido hoje em dia é que tem sido mais rápido, que a gente tem um judiciário que entende essa necessidade, até porque a gente tem uma mobilização de órgãos de classe que ajudam e muito. Mas tem que entrar com as ações judiciais, não tem jeito. Não dá simplesmente para ir no cartório, como hoje o casamento é possível, embora a gente ainda tenha alguns probleminhas com alguns promotores, não aqui na cidade de Indaiatuba, em que a gente precisa ajuizar a ação, mas e aí, no caso, no nome social realmente tem que ajuizar as ações. No caso, esses casamentos são casamentos mesmo ou é aquela união estável que existe? Por exemplo, eu tenho uma união estável com a minha mulher. Então, nós não somos casados no cartório, mas temos como é que chama aquele documento? Ou tem o contrato. Um contrato. É um contrato em cartório. Realmente no caso da união homoafetiva, é um casamento mesmo ou é assim também uma união estável, um contrato de cartório, mas não necessariamente o casamento formal como a gente conhece? É o casamento formal mesmo. Formal. O casamento. Agora sim, antes só podia união estável, passou a ter o direito ao casamento mesmo. Daí no caso de adoção, essas coisas também, tudo normal ou aí é complicado ainda? Ainda é complicado. Não dá para falar, não, tá tudo certinho, é só chegar lá. Não, ainda é complicado. São barreiras, né? E sempre invocando princípios constitucionais como a da dignidade da pessoa humana na questão até, né, do nome social, na questão do casamento. Então, assim, são barreiras que vão sendo quebradas, né? Nós vamos avançando, só que assim, no caso de adoção não tem nada ainda que a gente possa se amparar legalmente. Sim, pode, sim. É toda uma questão judicial que tem que tramitar. Só complementando a Karen, é isso. A gente foi a partir de 2013 em que o Supremo Tribunal Federal ele determinou que os cartórios eram obrigados a aceitar o registro para casamento de casais homoafetivos e realizar esses casamentos oficialmente. Lembrando, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas sem legislação específica. Então, o que acontece muitas vezes, em alguns cartórios que a gente vê no país, isso aconteceu esse ano em Florianópolis, num caso que a gente atendeu, de um casal de meninas em que elas foram até o cartório, deram entrada no pedido de casamento, e o cartorário manda uma pesquisa para um promotor público dizendo: posso aceitar este casamento? Embora você tenha uma decisão do Supremo Tribunal Federal em que ele tenha, esse promotor de Florianópolis virou e falou: não. Ele negou. Ele negou. E aí você, obviamente, tem que movimentar o judiciário de novo para que haja uma decisão
do juiz daquela vara para que ele autorize esse casamento. O que é um absurdo. O que é um absurdo você não respeitar esse direito de igualdade das pessoas. Teve um caso, nesse século, né? Teve um caso recente também que eu me lembro de ter lido, e eu acho que foi em Minas Gerais, eu não tenho certeza bem, mas foi assim, do cartorário, ele negou na lata, ele não teve nem essa de mandar para o promotor, não. E aí foi um furdúncio danado, porque o casal queria porque queria, e o sujeito disse que não, aí deu aquela história, polícia, e aí tomou uma proporção maior, porque saiu na mídia e tudo mais. Mas eu imagino quantos não devem existir que não chega nesse estágio. Não, muitos ainda, né? E é um assunto delicado também, né? As pessoas às vezes também não querem se expor a essas situações. E na verdade o que a gente tem que fazer é isso. O que a gente tem que expor são os pensamentos, são as ideias, são as discussões. Aceitar aquilo que é contrário e saber o porquê daquilo que é contrário. E até a criação da comissão é muito para isso, para dar visibilidade a isso. Então, é uma questão muito atual e que as pessoas, como você diz, acabam não... Até por preconceito, vai deixando de lado. E a gente vive num mundo de notícias rápidas em que as pessoas também leem as 2 primeiras linhas. Eu não sei como jornalista, como lead. Vocês chamam. Chama lead. Você lê as 5 primeiras linhas. Exatamente. Já define o restante. Já define o restante. Exato. E a pessoa acredita naquilo e compartilha aquela informação e briga por aquilo. E a pessoa às vezes nem sabe o que é aquilo. A gente estava discutindo esses dias sobre a grande polêmica da discussão de ideologia de gênero nas escolas. E a gente vê como as pessoas confundem a discussão de ideologia de gênero com identidade de gênero. Que são coisas... Como confunde um professor discutir em sala de aula, fazer os alunos pensarem o que é coisa de menino, o que é coisa de menina, com criança ser transexual e etc. Isso é outra história, completamente diferente, mas é aquela coisa, é a leitura rápida, a pessoa não se aprofunda para ter uma discussão séria e a gente precisa discutir. Né? Tudo. Acho que passando por isso, essa reforma do ensino que eles estão propondo aí, pega um cretino que nem o Fausto Silva, que engole a chumbada, porque ele é um cretino, porque ele é um jornalista, ele não é um tantão, uma pessoa sem informação, ele é um cretino, na minha opinião, que está engolindo esse discurso da esquerda festiva aí, que não... Paulo Freire dizia o seguinte, que ele dizia o seguinte, que você tem que deixar a criança, a pessoa que está estudando, entender o que ela quer para ver se ela quer mesmo. E não obrigar ela... Então, porque educação física e artes não está... Não, meu Deus, vai acabar o mundo. Peraí, não é assim. E o Cristóvão Buarque, que esse sim é um cara que eu reputo como um grande conhecedor e defensor da educação, eu li um artigo dele ontem que eu gostei muito, que ele disse o seguinte: há anos nós estamos pedindo uma alteração no ensino dessa forma, onde o jovem ele tem as opções e ele possa optar por aquilo que ele quer fazer para que ele seja um bom profissional, seja uma pessoa realizada e não aquilo que a sociedade quer que ele faça. Então passa por essa questão nesse caso também. E eu acho que a gente também tem no país, a gente já vê isso há muitos anos, nós somos uma república recente, se a gente pensar na ordem mundial, historicamente. Então, na verdade, a gente está acostumado a que, para a coisa ser um direito, ela ser obrigatória. Então, não entendem isso de ser eletivo. Eu entendo onde você quer chegar. Quando você tem uma educação física, um ensino de artes, que ele seja eletivo, que o aluno ele possa escolher, que seja uma opção, parece que ele não vai ter mais o direito, que a escola simplesmente vai retirar isso da sua grade curricular. Mas eu acho que é algo que a sociedade está acostumado. Tem que impor, tem que ser obrigatório, senão o Estado não vai mais oferecer para ninguém. É um pensamento muito retrógrado. Dom João era... Tudo bem, mas... Que também merece uma grande discussão, um grande debate, e isso é interessante. Mas eu acho que aí eu quero chegar exatamente no que você está dizendo, que é justamente a questão do debate. Não é simplesmente fechar a questão e falar, não, isso aí é assim, isso é assado, isso é assim. Isso... Não, eu acho que tem que ser feito um grande debate sobre tudo. Porque o grande problema que eu vejo é que o mundo ele está mudando e, dada a forma de comunicação hoje, ele está mudando rápido demais. Então, o que nós estamos conversando aqui amanhã não é a mesma coisa, porque a informação ela passa por uma transformação muito rápida. A gente que trabalha com isso, tem hora que você fala, meu Deus, é muita informação, eu estou ficando louco. Mas não é realmente, é muita informação e a gente precisa debater e estar aberto para as constantes mudanças.
E antigamente demorava, essa coisa era uma coisa mais demorada. Hoje não, se ligou aqui já está com tudo na tela, está na ponta. Tem que ir superando, né? Tem que ir superando. Então essa velocidade é assustadora, na verdade. E a gente tem uma necessidade hoje de ter o conhecimento, Claro. de saber o que está acontecendo. A gente... E, na verdade, parece até uma obrigação, né? Porque se a gente, de repente, virar e falar eu não tenho uma opinião sobre isso, ou eu não estou sabendo sobre isso, você como ficou... assim? Você está atrás. Você está atrás. Eu tenho um artigo do Antônio Hermílio de Moraes, muito bom, muito oportuno, e ele dizia assim, porque eu não sei. Aí ele discorre sobre um monte de coisa, ele falou assim, eu não sou obrigado a saber tudo o tempo todo. Se eu precisar saber e eu não souber, eu vou procurar saber. Mas isso não significa que eu tenho que ter na ponta da língua resposta para tudo. Sabe por quê? Porque eu não sei. Eu falei, nossa, genial, é isso. Esse é o espírito da coisa. Um dos motivos até da criação da nossa comissão é esse. A gente tem julgados todos os dias, a gente tem matéria saindo todos os dias, opiniões novas sobre uma infinidade de situações. Até a opinião mesmo, porque a OAB, a nossa comissão, ela tem que ser multidisciplinar, principalmente. Porque, na verdade, a gente, como profissional do direito, a gente entende de legislação, de julgados e etc. A gente tem uma série de opiniões de educadores, de psicólogos, de assistente social, que a gente também tem que estar antenado, até nessas discussões de ideologia de gênero, porque essas coisas mudam. De repente eu tenho uma opinião sobre isso e vem uma psicóloga e me mostra, olha, mas a gente tem que ter um limite, a gente tem que ter isso. Os pais também, até porque os pais têm muita responsabilidade e eles têm também todo o direito de impor os limites que eles querem para os filhos dele. Então a gente também, na comissão, a gente criou um grupo de estudo até por conta disso. Até para passar para o nosso colega aquilo que está acontecendo, a gente tem que dar uma gama de informação, porque também advogado adora uma teoria, né? Sim, senão a gente não tem. Senão não tem, a gente tem teoria para tudo. Então a gente também tem um grupo de estudo grande para isso. Trabalhar com pensamentos já defasados, né? Então tem que Tem que atualizando. atualizar o tempo todo. Gente, muito obrigado pela participação. Nosso horário explodiu. Não tá, explodiu. O pessoal está me comunicando aqui, mas é um assunto muito interessante. Rafael e Karen, voltem outras vezes, que é um assunto que eu tenho certeza que a comunidade toda se interessa. E até pela dinâmica, como nós dissemos aqui. E parabéns e sucesso pela iniciativa. Estamos à disposição, tanto a comissão como a Ordem dos Advogados do Brasil, a vocês. A gente que agradece. Muito, muito obrigado. Muito obrigada mesmo. Para mais informações, 3816-5211, que é o telefone lá da OAB, ou no Facebook, @OAB Adversidade de Indaiatuba, você fica sabendo de mais coisas. Não saia daí, eu volto já, tem mais convidado aqui no nosso Papo Livre. Pronto, foi para Conso. Foi bem, querido? Ótimo. Foi para discutir bem? Muito bom, muito bom. Como é que eu fiquei assim o tempo?